Ok, agora nós estamos na lição 3. Lição 3, página 13. E o título dessa lição é a necessidade bíblica de enviar missionários. Deixa-me enfatizar um pouco isso. É absolutamente necessário enviar missionários. Nós não podemos pensar, não, mas se alguém está lá no mato e nunca ouve, Deus vai saber, e Deus é tão bom, Deus ama tanto, a pessoa vai para o céu porque nunca ouviu, então esqueça disso, é uma falsidade, não existe isso. A obra missionária existe porque se alguém não ouvir e receber Jesus, não vai poder ser salvo. Isso é muito claro. Nós todos somos pecadores. Eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui. A obra missionária é essencial para o evangelismo do mundo. A Bíblia deixa bem claro que o mundo jaz no maligno, é condenado diante de Deus, precisa da salvação que Jesus forneceu na cruz e que não há esperança de ser salvo fora da obra do evangelismo. Esse segundo parágrafo tem algo escrito por um pastor da Inglaterra, cujo ministério era maravilhoso anos atrás. Diz aqui a obra missionária sofre, porém, por falta de, marca essa palavra na sua apostila, obreiros. Falta de obreiros. Esse homem, A.T. Pierson, ele morreu em 1911, um grande teólogo do passado. Ele disse o seguinte: por trás da apatia vergonhosa e da letargia da igreja, que permite que 1 bilhão de seres humanos desçam à sepultura sem conhecer o Evangelho, há uma dúvida prática, senão uma negação da condição perdida deles. Em outras palavras, A.T. Pierson está dizendo que muita pessoa que vai na igreja, ouve o Evangelho, recebe Jesus, ainda está com essa dúvida. Eu acho que o povo lá não está tão perdido, não. Eu acredito que de uma forma ou outra todo mundo vai para o céu, ou não existe o inferno, ou alguém que nunca ouviu vai ter a possibilidade de outra chance, um milagre, alguma coisa. Só que nada disto existe na Bíblia. E ainda que pareça tão louco para muitas pessoas, a verdade é nós precisamos ser obreiros e nós precisamos enviar obreiros porque as pessoas estão precisando de missionários. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, é Mateus mesmo, capítulo 9, eu vou ler versículos de 35 a 38, focando versículos 37 e 38. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Que aqui você nitidamente lembra do seu ou da parte da sua vida anterior, quando você andava perdido, você lembra disso? Perdido. Você não entendeu nada sobre a Bíblia, você não conheceu Jesus, você não compreendia as coisas de Deus, você não sabia o que ia acontecer amanhã, você não tinha certeza de nada.
você ficava com ansiedade, ou talvez não, talvez você estava nas festas do mundo com bebida e tudo, mas de qualquer forma você andava perdido. E alguém abriu a boca, alguém falou de Jesus, alguém te deu um folheto, você assistiu um vídeo sobre Jesus, você visitou o culto de uma igreja, um parente falou de um ministério, mas de uma forma ou outra, alguém falou de Jesus para você. Quer que você leu, antes de ser salvo, você leu um folheto evangelístico que deu o evangelho. Alguém leu o folheto evangelístico antes de ser salvo? Você leu? Mais alguém, você leu? Ótimo. Quem antes de ser salvo, você assistiu algum vídeo falando de Jesus? Alguém assistiu um vídeo? Assistiu? Legal. Quem aqui, alguém foi para você, que seja parente ou outro, e falou de Jesus para você? Levanta a mão. Então, é isso que eu estava imaginando. O que falta hoje, tem bastante folheto, tem bastante vídeo, mas o que falta é obreiro. Nós, muitas vezes, acabamos entendendo muito mais. Ontem eu estava conversando com uma moça sobre a salvação dela. Eu dei para ela 2 folhetos anteriormente, eu passei um vídeo para ela também, essas coisas ajudaram, mas ao mesmo tempo ela falou, pastor, mas eu preciso conversar contigo pessoalmente. Eu conversei com ela, eu expliquei algumas coisas para ela, eu percebi, ela não tinha entendido tudo, leu 2 folhetos, assistiu um vídeo, tudo isso sobre o evangelho, mas aquele contato pessoal de poder conversar e tirar as dúvidas e ajudar passo a passo, algo aconteceu e ela recebeu Jesus. E é um exemplo de muitos e muitos e muitos exemplos. Não que Deus não pode usar folheto ou vídeo ou outro meio, Ele pode, Ele usa. Eu conheço pessoas que receberam Jesus através de um folheto. Eu me lembro de um rapaz da faculdade e o testemunho dele é que ele foi no banheiro público, alguém deixou um folheto no vaso, ele pegou, leu e recebeu Jesus. Ele estava na faculdade cristã comigo por causa de um folheto. Então, o folheto não é um obreiro, mas eu vou falar algo para vocês. Algum obreiro de Cristo colocou no vaso aquele folheto? Alguém decidiu deixá-la. Não, mas não é muita coragem, é para falar, é para abrir. Amém, eu concordo. Mas fazer pelo menos isso é uma chance para alguém ouvir o Evangelho. E é isso que aconteceu na vida dele. Mas infelizmente existe bastante apatia e letargia que até Pearson mencionou. E nós precisamos, irmãos, acordar. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês sobre a obra missionária segundo a Bíblia. E mostrando que a obra missionária é essencial, ok? Então, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, vocês podem, mas eu tenho algumas passagens escritas aqui sobre a natureza essencial da obra missionária. Primeira coisa aqui na apostila, a exclusividade de Jesus Cristo. A exclusividade de Jesus Cristo. Por que é necessário mandar missionários e falar de Jesus aos outros? Por causa da exclusividade de Jesus Cristo. A Bíblia declara que apenas o Evangelho de Jesus tem o poder para salvar e só salva quem crê nele. Eu vou ler essa passagem para vocês em Atos, capítulo 4. Diz aqui em versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, você pode encontrar budista sincero na religião, fazendo o máximo no budismo. Essa pessoa tem toda a sinceridade, pode ser uma pessoa moral na religião dela, mas essa pessoa não vai para o céu, porque não tem Jesus. A Bíblia deixa bem claro aqui, em nenhum outro nome
há salvação. Diz, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, você pode mencionar profetas, você pode mencionar pessoas religiosas bem famosas do passado, do presente, você pode falar que o anjo desceu e conversou contigo, você pode sobreviver um acidente e falar que é de Deus e acreditar que por causa daquele evento, obviamente você é importante para Deus, obviamente Ele te salvou espiritualmente. Só que não há salvação sem Jesus Cristo. Não existe. Não existe. Sabendo disto, onde tiver povos sem o nome de Cristo, existe a necessidade da igreja falar, precisamos mandar alguém para aquele lugar. Número 2, a perdição universal do homem. A perdição universal do homem. A Bíblia declara que o homem, desde nascença, é pecaminoso e sem fé e arrependimento é perdido. Romanos 3:23, muito conhecido, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu gostaria de ler para os irmãos Romanos capítulo 5, versículo 12 também, que enfatiza a situação da pecaminosidade do homem desde nascença. Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A minha mãe nunca me ensinou a mentir. Isso veio naturalmente, né? Meu pai nunca me falou, meu filho, assim você vai machucar seu irmão quando você briga, tá bom? Meu pai nunca me ensinou. Esse pecado veio naturalmente, né? E todo pecado nosso, Jesus diz que vem do nosso coração. Todo tipo de coisa imaginável está dentro de nós, desde nascença. Então, não existe alguém que você fala, não, mas esse cara, ele é mau. Não, mas ele faz tudo certinho. Com certeza ele vai para o céu. Não deixe esse papo sair da sua boca. Não é a verdade. O salário do pecado e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, pelo pecado somos condenados à morte. Não importa quem você é. Todo pecado. Existe pecadinho? Não. Tudo é pecado. Toda transgressão é pecado para Deus. Vocês podem ler essas outras passagens na apostila, são boas. Mas vamos continuar. Número 3. A insuficiência das boas obras. A Bíblia diz que não é possível o homem se salvar por ser uma boa pessoa. E isso é incrível porque, irmãos, tem tantas igrejas, e eu estou falando de muitas e muitas e muitas igrejas que não acreditam nessa verdade. Não acreditam. Do pastor até a pessoa mais nova da igreja, as pessoas falam que se você não tiver boas obras, você não é salvo. E a pessoa usa o livro de Tiago, onde diz que a fé sem obras é morta. Só que quando você lê essa passagem, tem que ler o contexto. E ele está dizendo, quando alguém fala, não, mas eu tenho boas obras, eu tenho fé, então você não pode me julgar. E ele está condenando a ideia de alguém sem arrependimento simplesmente falar que é crente. Isso não salva. Por falar que você é crente, você é crente? Por falar que você tem fé? Não. A salvação é por realmente ter fé. E esse é o argumento de Tiago. Paulo dá a teologia da salvação aqui em Efésios 2, 8 e 9. Olha aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Então, o que não vem das obras. Segundo essa passagem, alguém me diga, o que é que não vem de obras? A salvação. A salvação não vem de obras. Ele diz aqui, irmãos, que é dom de Deus. O que é uma outra palavra que quer dizer dom? Alguém pode me dizer? Dom. O que é um dom? Outra palavra seria presente. Presente. Quem gosta de receber presentes no seu aniversário ou no Natal ou outro? Quem gosta de receber presentes? Quem, nesse último ano, quem recebeu um presente? Levanta, alguém te deu alguma coisa, ok? Elias, você recebeu os presentes. Quantos reais você pagou para receber um dos seus presentes? Nenhum real, você não pagou nada. Você fez alguma coisa especial para merecer algo que você recebeu no Natal? Não, nada. Por que alguém deu para você um presente? Porque o quê? Porque essas pessoas te amam. A salvação é do mesmo jeito, é pela graça por meio da fé. Deus fala, não que porque você merece, não porque você pagou alguma coisa, não por ter lido a Bíblia, ou frequentado a igreja, ou orado bastante, ou evangelizado, outra coisa. Eu estou te dando a salvação como um dom, um presente. E é pela minha graça. Vocês têm no português a expressão, isto é de graça. Quem não gosta dessa expressão? Cai nesse mesmo sentido. Imagina, você vai no Irmãos Gonçalves hoje à noite, está aberto ainda, vamos dizer, e tem o dono, tem o próprio João Gonçalves lá na frente, ele está lá, ele fala para o pessoal, tem placa, fala, tudo aqui hoje à noite de graça. O que vocês acham que vai acontecer? Não sobra nada, certo? Porque você não tem que pagar, você não tem que fazer nada, é só ir lá pegar, né? A Bíblia deixa bem claro que é salvação pela graça, mas ainda muita pessoa acha, não, mas eu vou ter que arrumar alguma coisa para poder merecer. Espera aí, se é pela graça, é pela graça. Número 4, a insuficiência de desculpar-se por não ter ouvido o Evangelho. A insuficiência de desculpar-se por não ter ouvido o Evangelho. A Bíblia deixa bem claro que o homem nem precisa ouvir e rejeitar o Evangelho para ser perdido. Vamos ler aqui João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra-chave hoje à noite nesse versículo é a palavra de duas letras. É a palavra já. Já. Diz aqui, mas quem não crê já está condenado. Em outras palavras, se você decidir não crer, isso não muda nada para você, você já está condenado. Se você morar em algum lugar que não tem igreja, nem tem tradução da Bíblia na sua língua, você é um pecador e você já está condenado. Para reforçar isso, vamos para o livro de Romanos. Não está escrito aqui na apostila o versículo, vocês vão ter que achar nas suas Bíblias. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusável. Isso quer dizer que você não tem desculpas, certo? Ok, então o que deixa o homem não ter desculpas? Ele fala aqui que as coisas visíveis
se entendem por nós, os seres humanos. Eu posso ver pela criação que um Deus todo-poderoso e eterno existe. E alguém fala, quem criou as árvores? Deus. Quem criou os planetas? Deus. Ah, pastor, mas quem criou Deus? Espera aí. Deus é Deus porque Deus é eterno. Ninguém criou Deus. Para tudo que você vê hoje existir, é porque há um Deus que criou tudo. Deus não tem limites, Ele é eterno. E o interessante é que você pode nunca ouvir a ideia de Deus sair da boca de alguém, mas você dentro de si percebe pelas coisas visíveis que existe um Deus invisível. Você reconhece isso? Eu não sei se vocês já ouviram a história da mulher que nasceu, se eu não me engano, ela nasceu assim, cega e surda. O nome dela era Helen Keller. Helen Keller. Na época, uma mulher, eu vou chamar ela de uma professora, procurou um jeito de conversar com uma pessoa que não conseguia ver nem ouvir. E ela é uma história muito interessante, mas ela, usando as mãos da Helen, ela conseguiu começar a conversar com ela e Helen acabou sendo uma moça muito inteligente, mas tudo escondido por trás da deficiência dela. E Helen Keller disse, depois, ela falou, todo aquele tempo, eu não tendo a habilidade de ouvir ou ver, eu percebi que Deus existe. Não é incrível isso? Ela não tinha uma Bíblia, ela não tinha nada disso, mas ela fala, eu já percebi que existe um Criador, né? Pelas coisas visíveis que ela nem viu, só pelas mãos ela percebendo. Agora tem outra parte do homem que deixa o homem inexcusável, não é somente a criação, mas também a consciência. No mesmo livro de Romanos, capítulo 2, vamos ver aqui, versículo 12. Diz aqui, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Então, quando ele fala sem lei, ele está falando dos povos que não têm contato com a revelação que a gente tem aqui sobre o que pode e não pode fazer. Ele fala, as pessoas que não têm a Bíblia, basicamente, especificamente esses mandamentos, também perecerão. Ele fala, eles não têm, mas vão perecer do mesmo jeito. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Em outras palavras, você pode ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, mas você vai para o inferno se você quebra os mandamentos. Não importa quantas vezes que você ouve. Agora, para você ser salvo pela lei, você vai ter que praticar. Claro, a gente sabe que ninguém pratica, mas na lógica aqui ele está enfatizando. Não é por ouvir, você vai ter que praticar. Ele continua, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, marca essa palavra, naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram, e essa parte chave da passagem, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, antes de você ler a Bíblia e ter contato com a lei de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, você já tem a obra da lei escrita onde na sua vida? A Bíblia diz aqui em versículo 15, a obra da lei está escrita em nosso coração. Eu
conversando com alguém esses dias, eu falei, você já falou que você pecou bastante. E você falou isso e percebeu isso porque você tem consciência. Todo mundo tem, né? Quem já fez algo de errado e depois, que coisa, porque eu fiz isto? É sua consciência. Quem já viu algo pecaminoso e você estava chegando perto querendo cometer, mas havia algo dentro de você dizendo, não, não, para, errado, não faz. Sua consciência. Você não tem que ser crente para ter essa voz dentro de você. Você foi criado com essa consciência. E a Bíblia diz que alguém que nunca ouviu a palavra de Deus, nunca teve contato com essas coisas, pode ser condenado porque a própria consciência vai revelar, sim, você é pecador e você é condenado. Então, sabendo disso, irmãos, a gente compreende muito bem. Todo mundo que vai para o céu ouviu ou leu o Evangelho de uma forma ou outra. Porque todo mundo é condenado e nós não podemos dizer, mas ele é inocente porque ele mora numa aldeia que nunca ouviu o Evangelho, não deu para ele rejeitar Jesus, Deus vai ter misericórdia e vai levar ele para o céu porque ele nunca ouviu. Preste atenção nessa lógica. Se é possível ir para o céu por nunca ter ouvido o Evangelho, então eu não, como missionário, eu não levo a salvação para essas pessoas, eu estou levando a condenação para essas pessoas. Porque cada vez que alguém ouve e rejeita, a pessoa vai para o inferno. Então isso quer dizer, é melhor eu ficar nos Estados Unidos, deixar a pessoa sem saber do Evangelho, e essa pessoa na, entre aspas, inocência, não rejeita Jesus e vai para o céu. Né? Então vamos acabar com a obra missionária. Só que não. Deus fala, a obra missionária é responsabilidade da igreja e a gente tem que levar o evangelho a todos os povos, porque por causa da criação visível e por causa da consciência dentro da pessoa, a pessoa é pecadora e sabe e precisa de Jesus. E por causa disso, em 1997, Deus tocou meu coração e falou comigo e falou, seja missionário no Brasil a um povo que precisa da salvação. E eu vim aqui entendendo que há pessoas que se eu não vir, ou se eu não vier, essas pessoas não vão ouvir e não serão salvas e não vão poder ir para o céu. Note aqui uma passagem na conclusão, nessa aula hoje à noite. Se vocês quiserem achar na sua Bíblia, Romanos 10. Mas segundo a Bíblia, a obra missionária é essencial, porque não há salvação fora de crer no Evangelho de Jesus Cristo. Em defesa da obra missionária, Paulo disse, e esse daqui é Romanos 10, versículos 13 a 17. Preste atenção, irmãos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, na minha vida, acontece com minha esposa, mas não acontece comigo. As pessoas veem minha esposa e falam, você é linda, você é bonita. Ninguém fala isso sobre mim, né? Não é o que acontece na minha vida. Só que aqui, pelo menos eu tenho pés formosos, né, irmãos? Que eu levo o evangelho para vocês, então... Chulé, talvez, pés fedorentos, não sei. Mas, Deus diz, pés formosos, né? E por quê? Porque se alguém não levar o evangelho, o perdido continua sendo perdido. Precisamos levar o evangelho.
E precisamos valorizar a obra dos missionários e essa grande comissão. O missionário leva aos perdidos o que eles precisam, não o que os condenam, porque já são condenados. É uma obra formosa que Deus envie mais missionários ao campo com o evangelho de paz.